Oi, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aí a leitura do livro Foro de São Paulo, da Graça Salgueiro. A gente tinha parado na página 41 do livro e agora a gente vai se iniciar aí no capítulo 5, chamado Cronologia dos Encontros e Criação do Grupo de Trabalho GT. Vamos lá. Abre aspas. O povo foi domado aos poucos e tudo foi lacrado. Ensinado a gritar quando deveria estar silente, quieto ficou quando deveria esbravejar, fecha aspas. Medo, de Yevtushenko. Primeiro, São Paulo, Brasil, 2 a 4 de julho de 1990. Segundo, Cidade do México, no México, de 12 a 15 de julho de 1991. Terceiro, Manágua, Nicarágua, 16 a 19 de julho de 1992. Quarto, Havana, em Cuba, 21 a 24 de julho de 1993. Quinto, Montevidéu, no Uruguai, 25 a 28 de maio de 1995. Sexto, São Salvador, El Salvador, 26 a 28 de julho de 1996. Sétimo, Porto Alegre, Brasil, 31 de julho a 3 de agosto de 1997. Oitavo, Cidade do México, no México, 29 a 31 de outubro de 1998. Nono, Manágua, Nicarágua, 17 a 21 de fevereiro de 2000. Décimo, Havana, em Cuba, de 4 a 7 de dezembro de 2001. Décimo primeiro, Antigua, Guatemala, 2 a 4 de dezembro de 2002. 12º, São Paulo, Brasil, de 1 a 4 de julho de 2005. 13º, São Salvador e El Salvador, de 12 a 14 de janeiro de 2007. 14º, Montevidéu, Uruguai, 22 a 25 de maio de 2008. 15º, Cidade do México, de 20 a 23 de agosto de 2009. 16º, Buenos Aires, Argentina, de 17 a 20 de agosto de 2010. 17º, Manágua, Nicarágua, 15 a 20 de maio de 2011. 18º, Caracas, na Venezuela, de 4 a 6 de julho de 2012. 19º, São Paulo, Brasil, 31 de julho a 4 de agosto de 2013. 20º, La Paz, na Bolívia, 25 a 29 de agosto de 2014. 21º, Cidade do México, no México, 29 de julho a 1º de agosto de 2015. E, por fim, 22º, El Salvador, 23 a 26 de junho de 2016. Bem, durante esses 26 anos de existência do Foro, não houve encontros em 5 ocasiões: 94, 99, 2003, 2004 e 2006. As razões para tal nunca foram expostas no site, e certamente só o núcleo duro da mega organização sabe os motivos. A propósito disso, sempre afirmei que nem tudo o que se discutia nos encontros estaria acessível ao público através do site, até mesmo para a militância dos partidos e organizações membros, mas era restrito a um grupo seletíssimo que chamam de núcleo duro, onde naturalmente encontram-se o PT e o PC cubano. Deixa eu carregar esse celular aqui, que eu tô com medo de descarregar, né? Isto se confirma em pelo menos 2 ocasiões. Primeiro, escrito por Walter Pornar, secretário das Relações Internacionais do PT e secretário executivo do FSP de 2005 até 2013. Em seu blog, ao expor o plano de ação aprovado e debatido no 19º encontro, ao qual toda a militância deveria tomar conhecimento, menos uma parte secreta que ficaria reservada ao núcleo duro. Disse ele, traduzido, né? Não se inclui, portanto, as ações que serão executadas pelas organizações membros. Aí está disponível esta parte aqui, né? No site http://walterpornar.blogspot.com.br/2013/08/plan-de-action, ACCION, underline 13.html. E no livro já citado do cubano Roberto Regalado, ele é explícito em seus esclarecimentos. Aí tá aqui, né? Cronologia dos encontros e criação do grupo de PT e GT. Vamos lá. Abre aspas. De trabalho GT. Abre aspas. Neste livro não há revelações dos segredos do foro, nem denúncias públicas das atitudes de uma ou outra pessoa ou força política, embora devo confessar que ao repassar alguns fatos, tive a tentação de fazê-lo. Entretanto, consegui vencê-la e espero que o resultado seja um texto que aporta toda a informação necessária para fundamentar suas conclusões e no qual se omitem os elementos desimportantes que podem afetar pessoas ou forças políticas que, à margem das diferenças ideológicas que tenhamos, merecem, como merecemos todos, um trato ético. Nota de rodapé. Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana. Una mirada desde el Foro de São Paulo. Regalado Roberto, editora Ocean Sur, 2008, página 9. Quer dizer, o que foi publicado no livro já passou por um filtro rigoroso de modo que as decisões mais importantes e secretas não sejam conhecidas das pessoas comuns.
e até inimigas que queiram ler a obra. O que ele chama de elementos desimportantes é aquilo que não tem importância para a militância obreira, que só executa ordens sem discussão. O encontro ocorrido em São Paulo não tinha, a princípio, a intenção de ser um foro permanente e por isso, segundo Walter Pornar, participaram partidos e grupos de várias correntes ideológicas. Entretanto, ao concluir o evento com a Declaração de São Paulo, os participantes deixam claro que aquele foi o primeiro de muitos outros que viriam para solidificar essa aliança em prol do socialismo. E assim estabeleceu-se que no ano seguinte repetiriam um evento a ser realizado no México. Nos parágrafos finais de tal declaração, lê-se, abre aspas, neste marco renovamos hoje nossos projetos de esquerda e socialistas. Nossos compromissos são a conquista do pão da beleza e da alegria, nosso afã de conseguir a soberania econômica e política de nossos povos e a primazia de valores sociais baseados na solidariedade. Declaramos nossa plena confiança em nossos povos, que, mobilizados, organizados e conscientes, forjarão, conquistarão e defenderão o poder que torne realidade a justiça, a democracia e a liberdade verdadeiras. Aprendemos dos erros cometidos, assim como das vitórias. Armados de um inegociável compromisso com a verdade e com a causa de nossos povos e nações, nos colocamos a andar seguros de que o espaço que abrimos agora o encheremos junto aos demais agrupamentos da esquerda latino-americana e caribenha, com novos esforços de intercâmbio e de unidade de ação, como cimentos de uma América Latina livre, justa e soberana, fecha aspas, nota de rodapé. Vocês podem encontrar isso daí no http://foro de São Paulo, sem tio, tá? Tudo minúsculo, .org, /wp-content, CONTENT, sem E no final, uploads, UPLOADS, tá ok? Traço 2014, traço não, perdão, /2014/07/01, traço, declaración, o D é maiúsculo, tá? Traço, DE, traço, São, traço, Paulo, o S e o P de São Paulo são maiúsculos, traço, e sem tio, traço, 19901.pdf. O segundo encontro, marcado para o ano seguinte no México, seguia sem uma definição do nome. Alguns queriam chamá-lo de Encontro de Partidos e Organizações Democráticas e Populares da América Latina e do Caribe, mas não vingou. Então, o comitê organizador pediu a Lula e Cuauhtémoc Cárdenas, anfitrião do encontro no México, que conversassem com os divergentes, e no final esse agrupamento político passou a chamar-se oficialmente de Foro de São Paulo, por ter sido nessa cidade brasileira que a organização nasceu. O encontro do México contou com a participação de 68 organizações e partidos políticos provenientes de 22 países da América Latina e Caribe, mais a assistência de 12 organizações e partidos políticos da Europa, Canadá e Estados Unidos. Desde o primeiro encontro criou-se um grupo de coordenação que decidia quais os temas a serem debatidos, onde seria o evento, normas para o funcionamento do foro, etc. Mas as divergências, talvez a ganância por protagonismo, sobre quem poderia participar da coordenação, fizeram com que apenas 2 dias antes do terceiro encontro este grupo fosse rebatizado de Grupo de Trabalho, ou seja, GT. O grupo de trabalho seria o órgão coordenador executivo dos acordos do Foro de São Paulo entre um encontro e outro. Assim que a cada 3 meses o GT se reúne para estabelecer metas, preparar a pauta para o encontro seguinte, emitir notas de apoio, etc. Esse GT é reorganizado a cada ano pelo plenário do Foro, com base na proposta apresentada pelo GT anterior, após um processo de consulta ampla com os membros do Foro, sendo partido do movimento anfitrião do próximo encontro um participante obrigatório. Vale salientar que, embora haja um rodízio nos participantes do GT, o PT sempre participa em todos, o que corrobora a citação anterior do Viktor Suvorov acerca do Partido Comunista da Rússia. Foi o GT quem elaborou o projeto de normas para o funcionamento do Foro de São Paulo e seu grupo de trabalho. Segundo este projeto, eram membros do Foro de São Paulo os movimentos e partidos políticos da América Latina e Caribe que aderissem e apoiassem as resoluções dos encontros e contribuíssem à unidade dos povos da América Latina e Caribe. Nota de rodapé. Foro de São Paulo, construindo a integração latino-americana e caribenha. Pornar, Walter e Regalado, Roberto. Editora Fundação Perseu Abramo. 2013, Abramo, não é isso? Abramo ou Abramo, não sei. 2013, página 36. E é tão rigorosa a seleção daqueles que serão admitidos como membros da organização que, segundo palavras do secretário executivo do Foro, Walter Pornar, as normas do Foro, normas que nos permitiram chegar inteiros até aqui, estabelecem que para que uma organização ingresse, é necessário o consenso de todos os partidos nacionais, depois o consenso do grupo de trabalho e depois o consenso da Assembleia do Foro. Ora, se existem normas, consenso e um filtro tão rigoroso e praticamente unânime para a admissão de um novo membro da organização, é porque ela é muito mais do que uma simples reunião de pessoas que pretendem discutir política e trocar opiniões entre pessoas com as mesmas ideias, como ocorre em seminários e congressos. Abre aspas.
A política do foro seria de não fazer convites. Todavia, poderiam assistir como observadores todas as forças políticas que o desejassem dentro de um quadro construtivo e de respeito em relação às deliberações e objetivos do foro. Fecha aspas. Nota de rodapé. Id. Quer dizer, quando Lula afirmava que o Foro de São Paulo não passava de um grupo de partidos e movimentos de esquerda que se reuniam para discutir a conjuntura política da América Latina e do Caribe, ele sabia que estava mentindo, uma vez que essa organização tem caráter deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser acatadas, assinadas e postas em prática por todos os membros permanentes do Foro, como veremos mais adiante. Capítulo 6. Objetivos de cada encontro. Vamos lá que esse capítulo aqui é muito importante. Confundir o inimigo e o público. Esta é a tarefa, enquanto se faz o que deve ser feito. Vladimir Lenin. Cada vez que o FSP realiza um encontro, se estabelece os objetivos gerais e os específicos. Durante um certo tempo, foi possível encontrar no site a resolução final e as resoluções específicas sobre gênero, negros, juventude, mudança climática, de apoio a países, governantes ou causas, etc. Porém, como eu disse anteriormente, depois de um certo tempo, eles passaram a publicar apenas a resolução final, o que dificultava mais ainda saber quais seriam seus próximos planos. Assim sendo, eu enumero a seguir o que me pareceu mais relevante nesses encontros. Não necessariamente todos, pois em sua quase totalidade são textos repetitivos, cansativos, tendo como mote principal em todos eles o apoio à Revolução Cubana, a condenação ao bloqueio estadunidense e a exigência de que liberte os 5 heróis cubanos, a luta contra o imperialismo, o neoliberalismo e o capitalismo, a defesa dos direitos humanos, a defesa da soberania, a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Embora tudo isso não passe de palavras soltas, frases de efeito, uma vez que eles mesmos foram e são os primeiros a interferir de maneira vergonhosa nos assuntos internos dos países membros, como se verá mais adiante, e de jamais respeitar os direitos individuais de quem é considerado contra-revolucionário. Tais resoluções finais podem ser vistas na íntegra no site do próprio foro, enquanto eles permitirem a consulta pública. http://foro de São Paulo, sem tio, sem nada maiúsculo, .org/declaraciones _finales Terceiro encontro. Demandas. O encerramento do bloqueio contra Cuba, a restituição de Jean-Bertrand Aristide à presidência do Haiti, condenação do golpe militar que impôs um regime ditatorial e militarizado no Peru. Depois eu vou falar qual nota que é essa aqui, que é essa daqui. Agilização no processo de paz na Guatemala, uma proposta de solução pacífica ao conflito armado. Cessar a ingerência e intromissão dos Estados Unidos nos assuntos internos da Nicarágua. Desconhecimento do governo ilegítimo imposto no Panamá pela invasão dos Estados Unidos. Retirada de todas as tropas e respeito ao Tratado Torrijos-Carter. Respeito ao povo de Porto Rico, a livre determinação e as independências e o fechamento das bases militares nesse país, restituição das Ilhas Malvinas à Argentina e continuidade do processo de negociação. Aí vamos ver aqui, né? Condenação do golpe militar que impôs um regime ditatorial e militarizado no Peru. Nota de rodapé. Cadê? Alberto Fujimori foi eleito presidente do Peru de 1990 a 2000. Em 5 de abril de 92, ele dissolveu o Congresso, fechou o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal Constitucional e o Conselho de Magistratura, em colaboração com as Forças Armadas, que ficou conhecido como o Autogolpe de 1992. Os comunistas odeiam Fujimori porque ele exterminou o bando terrorista Sendero Luminoso, que hoje já se reergueu e foi condenado a 25 anos de prisão por crimes de lesa humanidade, onde é responsabilizado por 2 massacres. Entretanto, os terroristas do Sendero, das Farc e do ELN são tratados como insurgentes e os ditadores Castro como presidentes, todos gozando de plena liberdade e muito respeito exatamente pelos seus grandes feitos criminosos. Decisões? Peraí, posso falar de decisões? Tá faltando aqui, ó. Continuidade do processo de negociação para uma solução política e não militar ao conflito interno da Colômbia e a retomada do diálogo entre o governo e a coordenadora, Simón Bolívar. E as decisões tomadas nesse terceiro encontro aí. Dar a conhecer as posições políticas e econômicas expressadas em nossos trabalhos e eventos, promovendo o reconhecimento institucional do foro e o estabelecimento de uma comunicação permanente com foros e instâncias análogas. Outra, promover a ação unitária dos parlamentares, dos partidos do Foro de São Paulo, nos parlamentos regionais, no Parlamento Latino-Americano e na União Interparlamentar Mundial. Quarto encontro. Participaram do quarto encontro 112 organizações membros, 25 observadores da região, observadores representantes de 44 instituições e forças políticas da América do Norte, Europa, Ásia e África. As discussões e deliberações foram praticamente as mesmas dos encontros anteriores, destacando-se apenas: a integração deve ocorrer em primeiro lugar no interior da América Latina e do Caribe, como um processo político e econômico que nos articule como um bloco político e que nos potencialize, com vontade de complementar e compensar as diferenças de nossas economias.
Depois eu leio a nota de rodapé referente a isso daqui. Críticas à guerra do Iraque, a ocupação na Somália, a ameaça imperialista sobre a Coreia do Norte e as sanções à Líbia. E terceiro, denúncia da cumplicidade do Conselho de Segurança da ONU com as agressões de Israel contra os palestinos. Vamos ver essa parte aqui, né? Integração deve ocorrer em primeiro lugar no interior da América Latina e do Caribe como um processo político e econômico que nos articula como um bloco político que nos potencialize com vontade de complementar e compensar as diferenças de nossas economias. Vamos ver a nota aqui. Quer dizer, os países que têm mais ajudam os países que têm menos, ou a cada um conforme sua necessidade. Isso se evidenciou muito claramente em pelo menos 2 ocasiões. No pagamento ilegal ao Paraguai pela energia de Itaipu, exigido pelo então presidente Fernando Lugo, e mais tarde na invasão e expropriação da Petrobras da Bolívia pelo presidente cocaleiro Evo Morales, com total aquiescência do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1º de janeiro de 93, o Foro de São Paulo criou a revista América Libre para difundir o pensamento e as deliberações dos encontros, no qual se inclui realizar seminários, oficinas, debates, comemorar datas importantes, etc. A publicação está dividida em seções que enfocam artigos, entrevistas, eventos e história, tudo de acordo com a visão deles, não necessariamente a realidade. Lá é possível encontrar uma entrevista muito reveladora feita a Manuel Marulanda Vélez, Tirofirro, comandante em chefe do Estado-Maior Central das Farc, pelo jornalista Patrício Echegaray, secretário-geral do Partido Comunista Argentino em 1998. Nota da http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/13/echegaray com y 13.htm. Nessa entrevista evidencia-se o vínculo das Farc com o Foro de São Paulo, uma vez que Echegaray diz na apresentação que Tiforijo integra o conselho editorial da revista e seu nome permanece até hoje, mesmo depois de sua morte, fato que até hoje é reiteradas vezes negado, seja por Lula, Walter Ponar, José Dirceu, comandante Daniel, Marco Aurélio Garcia, MAG ou qualquer outro membro do partido, do PT, né? A revista é pautada por Emir Sader e Pseudo Frei Beto e coordenada por Rubens Paolucci Júnior, do CEPIS no Brasil. É editada na Argentina, impressa no Chile e distribuída para todos os países do continente. Constam ainda como membros do conselho editorial, além de Tirofirro das Farc, Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Gilberto Carvalho, João Pedro Stedley e Luiz Eduardo Greenhalgh, do Brasil, Fernando Cardenal e Miguel Descoto, da Nicarágua, Shafik Handal, não sei, de El Salvador, falecido, Marta Harnecker, Volodya Tetelboim, falecido, e Gladys Marim, falecida, do Chile. Rigoberta Menchú, da Guatemala, bispo da Igreja Evangélica Metodista Federico Pagura e Patrício Echegaray, da Argentina. Narciso Isa, conde da República Dominicana, James Petras, dos Estados Unidos, Ali Rodrigues Araque, da Venezuela, cantor Silvio Rodrigues, de Cuba, e Milton Hernandes, falecido, do ELN, da Colômbia. Gente, pau no caralho, né? Ao que tudo indica, a revista parou de ser editada ou então deixaram de atualizar a versão eletrônica, pois os artigos mais recentes são referentes ao número 22 de 2007. Muitos artigos constantes, sobretudo nos primeiros números, estão sem o link, o que dificulta o acesso, mesmo pesquisando em buscadores eletrônicos, mas ainda é possível encontrar artigos bastante reveladores. Nesse mesmo ano, em janeiro de 93, Lula e Fernando Henrique Cardoso tiveram um encontro em Princeton, nos Estados Unidos, com o então secretário de Estado do presidente Bill Clinton, Warren Christopher. Nesse encontro firmaram um pacto entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, o DI. O DI tinha proposta para a América Latina que percebia como enfraquecida politicamente após a dissolução da União Soviética. Da parte dos Estados Unidos havia um temor da massiva imigração latino-americana ao seu país. Então Warren Christopher propôs que bandos guerrilheiros se transformassem em partidos ele propôs isso, né? Em partidos políticos, tomando o poder pelo voto, acreditando que isso evitaria uma guerra revolucionária e diminuiria a imigração. A partir daí, o Foro começou sua campanha para que os bandos terroristas fizessem acordos de paz e se legalizassem como partidos políticos, obtendo êxito em países como El Salvador, Guatemala e Nicarágua no passado e atualmente luta pela mesma conquista com as Farc e o ELN na Colômbia. Como esse é um tema correlato ao Foro de São Paulo e do qual meus conhecimentos não são tão profundos, sugiro aos leitores o livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Heitor de Paola. Nota, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, de Paola e Heitor, editora, né? Observatório Latino, segunda edição, 2015. Leu o capítulo 12, O Pacto entre o Foro de São Paulo e o Diálogo Interamericano, da página 227 à página 249. Sexto encontro. Esse foi um dos encontros
mais importantes dentro do espectro do foro, porque foi aí que as Farc presidiram o evento e houve a primeira participação de Hugo Chávez, como membro efetivo, conforme já citado no capítulo 4. As deliberações foram as mesmas já repetidas nos encontros anteriores, por isso destaco apenas as seguintes que foram específicas desse encontro. O foro se afirma em sua caracterização como um espaço anti-imperialista de encontro, ação, solidariedade e formulação de projetos alternativos no movimento democrático e revolucionário da região, no qual converge correntes de origens diversas. A diversidade que no passado foi a causa de muitas divisões, hoje se converte em um fator de enriquecimento do debate de ideias, de propostas e ações comuns, partindo da imperiosa necessidade de derrotar o neoliberalismo. Primeiro encontro dos jovens da América Latina e do Caribe do Foro de São Paulo. Vamos lá para o 7º encontro. Para que as forças de esquerda sejamos consequentes articuladores de amplos movimentos de oposição e coalizões de governo, resulta fundamental que possuamos nitidez programática, flexibilidade tática e instrumentos de ação capazes de assegurar nosso peso específico e independência. As organizações políticas do foro estamos derrubando definitivamente as barreiras artificiais entre o político e o social como elemento imprescindível de verdadeiras alternativas. Esta perspectiva coloca a luta de classes no centro de nossa atividade e reflete uma vontade expressa de uma nova maneira de fazer política. A luta de classes no centro de nossa atividade. Para pensar o que significa isso. Precisamos promover uma efetiva democratização dos meios de comunicação massiva. Aí tem uma nota aqui, né? Observe que desde 1997, eles tentam controlar os meios de comunicação, seja a mídia impressa ou eletrônica, assim como a internet e as redes sociais. Democratização é quando o partido e o Estado controla tudo com mão de ferro, né? Devemos estabelecer políticas de ação afirmativa que assegurem acesso das mulheres aos postos de decisão em todos os níveis. No foro, existem organizações que optaram pela luta armada e outras que, sem praticá-la, a consideram como uma opção válida para determinados contextos, e ainda os que se opõem a essa forma de luta. As diferenças baseiam-se na inexistência de um consenso na valoração das novas expressões de luta armada e o que representam essas expressões nessa fase das lutas sociais. 8º encontro. Nossa meta é a revolução, quer dizer, uma profunda transformação da sociedade, a qual haverá de se realizar reafirmando e recriando a democracia, aspecto essencial de todo projeto alternativo. O objetivo não é meramente chegar ao governo, senão chegar para transformar a sociedade. E como isso não é tarefa de uns poucos anos, senão um processo complexo e longo, será imprescindível consolidar e ampliar os respaldos sociais para a construção de um projeto estratégico que permita manter-se no governo e realizar as grandes mudanças revolucionárias que nossas sociedades demandam. Vamos lá para o 9º encontro, né? A esquerda deve assumir os novos problemas que a intelectualidade progressista estabelece em torno da defesa da universidade e da educação públicas como patrimônio da cultura democrática. Que o sequestro em Miami do menino cubano Elian Gonzalez é uma amostra de irracionalidade e do ódio contra o povo cubano. Aí vamos ver aqui a nota, né? Elian Gonzalez é um balseiro sobrevivente cuja mãe faleceu no Mar do Caribe tentando fugir do paraíso cubano e foi encontrado pela guarda costeira em Miami. Na época ele tinha apenas 5 anos de idade. O objetivo da mãe de Elian era ir viver com os parentes que já moravam nos Estados Unidos, mas não teve sorte. A família o acolheu realizando o desejo de sua mãe. Fidel Castro aproveitou-se da publicidade que a mídia deu ao caso e resolveu fazer disso uma bandeira para culpar quem? Os Estados Unidos, mais uma vez pela miséria imperante na ilha cárcere. O presidente Bill Clinton, comunista como Fidel, acabou cedendo às pressões e mandou sequestrar Elian à força numa desproporcional operação de resgate, digna dos melhores filmes policiais, com uma tropa militar armada de metralhadoras, com grande cobertura da mídia. O pai de Elian até então mais um cubano a pé, cuja existência não passava de um número e que já não vivia com Elian e sua mãe há tempo, foi levado aos Estados Unidos para buscar o filho numa encenação bizarra, com direito a litros de lágrimas e transmissão direta para a televisão estatal cubana em 29 de junho de 2000. Ao chegar em Cuba, foram tratados como heróis, com direito à recepção direta de Fidel no aeroporto, mas o tirano não estava minimamente preocupado com a vida ou a felicidade dessa criança, apenas em usá-la para mostrar o seu poder e o da sua revolução. Elian foi feito pioneirito e mais tarde entrou para as Forças Armadas Cubanas. Seu sorriso de felicidade enquanto viveu em Miami com seus parentes deu lugar a uma profunda tristeza, refletida no olhar e em todo o seu semblante após lavagem cerebral severa que foi vítima desde que voltou a Cuba. Saudamos as importantes medidas do governo venezuelano para garantir a soberania nacional e rechaçamos qualquer ingerência estrangeira que possa pôr em perigo o desenvolvimento e avanço pacífico desde processo revolucionário. Bem, com o que foi estabelecido nesse primeiro item,
pode-se observar a intensificação da doutrinação marxista nas escolas e universidades, de modo especial no Brasil, assim como a introdução da ideologia de gênero e aulas de orientação sexual para crianças do pré-primário. Passados 16 anos dessa determinação, é praticamente impossível encontrar hoje em dia um jornalista formado depois de 2000 que reporte fatos da realidade como ela é. Isso é verdade. A sua quase totalidade é incapaz de escrever um texto ou artigo de opinião que não esteja repleto de chavões comunistas como oligarquia, polícia truculenta, homofóbico, misógino, direita fascista, comunidade carente, ativista de direitos humanos, blá blá blá, grupos insurgentes ou rebeldes, movimentos sociais, blá blá blá, etc. E termos politicamente corretos quando não descaradamente omitindo a verdade em prol da defesa de um partido político comunista. 10º encontro. 11 anos depois de fundado o FSP, o 10º encontro ocorrido mais uma vez em Havana contou com 518 delegados provenientes de 81 países da América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oriente Médio e Austrália, representantes de 74 partidos e movimentos políticos membros e de 127 partidos e organizações convidadas. Como se pode ver, o número de partidos, organizações e participantes cresceu bastante, mas ainda assim a mídia nacional não divulgava nada. Como se um aglomerado de presidentes de tantos países juntos no evento, que durava em média 4 dias, não era motivo para, no mínimo, curiosidade em saber do que se tratava. Este foi também o ano da criação do Fórum Social Mundial, um braço operacional do FSP, do qual falarei mais adiante. O 10º encontro do FSP confirma a vitalidade, pertinência e vigência deste espaço, que se identifica de esquerda, anti-imperialista, anti-neoliberal contra todas as manifestações de colonialismo solidário e participativo na formação de projetos alternativos para os povos da América Latina e do Caribe, convencidos de que um mundo melhor é possível. Este é o slogan do Fórum Social Mundial, desde sua criação até hoje, até parece. O FSP se solidarizou de imediato com as vítimas destes atos criminosos e reclamou o caminho da paz e da justiça como o único válido para derrotar o terrorismo, reiterando sua solidariedade com todos aqueles que sofrem suas consequências. Isto é de um cinismo repugnante, pois enquanto o mundo assistia estarrecido e paralisado pelo horror ao ataque terrorista às Torres Gêmeas em 11 de setembro, Fidel Castro e a terrorista avó da Praça de Maio, Argentina, Hebe de Bonafini, dançavam e gargalhavam felizes com a derrota infligida aos malditos Yankees. Rechaçamos toda tentativa de apresentar como terroristas o movimento de libertação nacional, ao chamado movimento antiglobalização, à esquerda, os movimentos sociais e progressistas. Isso aí foi uma afirmação lá durante esse encontro aí do Fura, né? Reafirmamos o direito de nossos povos a saber a verdade, a conseguir justiça acerca dos terroristas de Estado que hoje continuam impunes. Nota de rodapé. Isso se refere às comissões da verdade, reparação e justiça implantadas na Argentina, que depois seria copiada também no Brasil e no Chile, cuja finalidade única era transformar terroristas em heróis nacionais, com direito a gordíssimas indenizações. Para beneficiar todos os camaradas, inventou-se o absurdo e falso número de 30 mil pessoas dadas como mortas ou desaparecidas, mentira que se repete até hoje como uma mantra, e que foi desmentida por Luiz Labranha, autor da cifra mentirosa no prólogo do livro Mentiras dos Muertos, de José D'Angelo El Tatu Ediciones Buenos Aires, de 2015. Os partidos do FSP assumem o compromisso de desenvolver estratégias, programas e políticas públicas dirigidas a fomentar a igualdade de direitos e oportunidades entre os gêneros. Mais uma fala do encontro. E a última fala aí foi: propomos a criação de bancos interestatais de desenvolvimento. 11º encontro. Sobre a vitória de Lula nas eleições presidenciais, abre aspas, assinalamos com satisfação que a maior parte dos partidos integrantes da aliança tem ativa participação no Foro de São Paulo desde sua origem, fecha aspas. Abre aspas de novo. Ao triunfo de Lula, soma-se a vitória de Lúcio Gutierrez, candidato da Aliança Sociedade Patriótica 21 de Janeiro e o movimento Pachacutic, não sei como é que se pronuncia isso, P-A-C-H-A-K-U-T-I-K. A propósito da vitória de Lúcio Gutierrez, é interessante demonstrar o caráter decisório e a influência que o Foro exercia e continua exercendo sobre os países membros, uma vez que elegeu e depois insatisfeito com sua independência de ação contrária aos planos do Foro, essa organização estabeleceu estratégias para inviabilizar o governo equatoriano, ao ponto de forçar o presidente a renunciar, rotulando-o de ditador em pouco mais de 2 anos de mandato. Eles têm o poder de pôr e tirar, fazer e desfazer a seu bel prazer. Observe as 2 notas do antes e depois. Resolução sobre el triunfo en el Ecuador.
Aí vocês podem consultar isso aqui no http://www.mídiasemmascara.org/ ATTACHMENTS/007 underline atas underline foro underline SAO underline PAULO.pdf. El 11º Encuentro del Foro de São Paulo, reunido em Antigua, Guatemala, del 2 al 4 de diciembre de 2002. Aprovo a seguinte resolução sobre o Equador. Primeiro, saúdo as forças populares e a esquerda do Equador, que com ocasião do processo eleitoral lograram um espaço de unidade para alcançar o triunfo presidencial do coronel Lúcio Gutiérrez. 2. Aspira que este acordo eleitoral se fortaleça para ajudar, favoravelmente nas expectativas de troca que a imensa maioria de equatorianos expressou ao votar majoritariamente pelas candidaturas que confrontaram o modelo neoliberal, todavia prevalecente no Equador. Aí tem aqui, no final. Guatemala, Antigua, 4 de dezembro de 2002. Declaração política. Mais uma nota aqui. IBID. Os partidos políticos da região mesoamericana, FMLN de El Salvador, FSLN da Nicarágua, UD de Honduras e ANN e URNG da Guatemala, membros do Foro de São Paulo, reunidos em Antigua, Guatemala, nos dias 23 e 24 de abril de 2005. Expressamos nosso reconhecimento e solidariedade aos partidos políticos e organizações populares do Equador que saíram às ruas na luta pela defesa da sua dignidade e que logrou depor o ditador Lúcio Gutiérrez e reivindicar os direitos dos povos desse irmão país. Também demandamos aos governos e à OEA o respeito ao direito da autodeterminação do povo equatoriano. Reivindicamos o papel que os partidos políticos de esquerda tivemos na democratização de nossos países e a contribuição que estamos fazendo para construir uma esperança de mudanças em nossos povos. Os partidos do Foro de São Paulo da região mesoamericana agradecem a URNG e a ANN da Guatemala pelo esforço e êxito na organização deste foro. Antigua, Guatemala, 24 de abril de 2005. Avançar nas propostas de mudança dos atuais processos do Mercosul, Comunidade Andina de Nações e CARICOM. Os partidos do FSP, além disso, deverão implementar mecanismos de seguimento que assegurem o cumprimento desses programas e planos. O FSP rechaça a política do Estado de Israel de ocupação e genocídio nos territórios palestinos em violação reiterada das resoluções da ONU. Ao mesmo tempo, se pronuncia contra toda forma de violência que provoque vítimas civis e reitera a necessidade da retomada das negociações de paz. Mais uma vez, o cinismo dos comunistas fala mais alto. Nas resoluções escritas, dizem rechaçar toda forma de violência que provoque vítimas civis. Entretanto, não se ouviu uma só palavra de rechaço ao brutal ataque das Farc a uma igreja repleta de civis em Borrayá, Chocó, de maio de 2002, portanto, nesse mesmo ano da declaração que deixou um saldo de 119 mortos pela explosão de um cilindro-bomba. As vítimas eram em sua maioria mulheres, crianças e idosos cujos corpos dilacerados ficaram pregados nas paredes e que estavam ali para se abrigar das balas a convite do padre da paróquia. As Farc, membros ativos do FSP, disputavam com as AUC, Autodefensas Unidas de Colômbia, o controle de zona e o acesso da zona e o acesso ao rio Atraco para escoar as drogas. Jogar esse cilindro-bomba no local onde não havia nenhum terrorista abrigado ou soldado e que eles sabiam só haver civis demonstra bem o caráter inumano dessa gente. A paz das Farc e do Foro de São Paulo é a paz dos cemitérios. Vídeo com as imagens do terrível massacre de Borrayá, B-O-J-A-Y-A, com acento agudo no final, traço, C-H-O-C-O e acento agudo no O. Vocês podem conferir em https://youtube.be/M maiúsculo, J minúsculo, S maiúsculo, U maiúsculo, L minúsculo, traço, NKVHM maiúsculo. 12º encontro, 15 anos do Foro de São Paulo. Porra. Apesar de ter sido o encontro de comemoração dos 15 anos de fundação do Foro de São Paulo, o número de participantes foi menor que o 10º. 364 participantes de cerca de 150 partidos políticos, entidades e organizações sociais. Como foi no Brasil, houve participação de seu fundador, o cachaceiro aí de 9 dedos, em cujo discurso afirma o que negou durante 15 anos, que participou desde o começo de todos os encontros. Aqui a parte destacada em que Lula afirma sua participação em todos os encontros. https://www.youtube.com/watch
interrogação, né? V igual X maiúsculo, A minúsculo, W maiúsculo, Z minúsculo. Underline, B maiúsculo, U minúsculo, N maiúsculo, 48, Q maiúsculo, E comercial, FEATU traço, RE, tudo minúsculo, tá? Igual a youtube.br. Nesse evento deu-se destaque ao Brasil pelo rompimento com o FMI e pelo combate implacável à corrupção por parte do governo Lula. Venezuela, Uruguai e as eleições presidenciais na Argentina, onde venceu Néstor Kirchner. Esses são os destaques desse encontro. Enaltece a luta do povo chileno pela busca da verdade e justiça contra o governo Pinochet. Ressalta o derrocamento dos governos de Gonzalo Sánchez de Lozada, na Bolívia, 2003, Lúcio Gutiérrez, Equador, 2005, e Carlos Mesa, na Bolívia, 2005, com o qual somam 6 governos neoliberais derrocados pelos movimentos populares desde 1997. Destaco a resistência da Revolução Cubana, a derrota da tentativa de desestabilizar e derrocar a Revolução Bolivariana da Venezuela e o governo de Hugo Chávez, o triunfo eleitoral de Lula em 2002 e Tabaré Vázquez em 2004, o triunfo das esquerdas nas eleições municipais da Colômbia e no Equador. Destaca o impulso gerado desde o GT-FSP para a visita de parlamentares de diferentes países a fim de impulsionar uma agenda negociada ao conflito interno e o acordo humanitário para fazer sentir a solidariedade da América Latina com a Colômbia. Critica a declaração de Condoleezza Rice, não sei o que é isso, sobre a Venezuela, do que esse país é um estorvo para os Estados Unidos. Ressalta os sistemas de integração que exercem um papel importante na lógica integral. A Comunidade Andina de Nações, o CAN, o Mercosul, agora com vários países membros associados: Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador, e a Comunidade Sul-Americana de Nações, criada em 2004. Destaca a criação da ALBA, Alternativa Bolivariana para as Américas, Telesul, Petrosul e Petrocaribe, salientando que um princípio importante é promover ações para conseguir uma adequada equidade, quer dizer, os países mais abastados devem ajudar os mais pobres à revelia e em detrimento da vontade do povo. E denuncia a exploração sexual infantil. Vamos ver essa nota aqui, né? Os países e organizações membros do FSP denunciam esse abuso no mundo, mas fecham os olhos criminosamente cúmplices aos abusos cometidos pelos chefões das Farc contra meninas sequestradas para servir de escravas sexuais a degenerados pedófilos, incontáveis vezes denunciado pela mídia colombiana há décadas, e que depois se engravidam, as obrigam a abortar. Aqui apenas um exemplo: http://eltiempo, ELTIEMPO, política, vamos voltar, http://www.eltiempo.com/política, sem acento agudo, /justicia, tá, sem acento também, /delitos, sexuales, /las,/farc, tudo minúsculo, /15516882, vocês confiram lá, tá? E homenagem ao recém-falecido Shafiq Handal, fundador do FMLN e membro destacado do Foro de São Paulo desde a primeira hora. O GTF-SP estabeleceu como metas para o ano de 2007: publicação de um boletim eletrônico mensal, constituição de uma escola continental de formação política, realização de um festival político-cultural, criação de um observatório eleitoral e desenvolver uma política dirigida à juventude e de promoção de arte e cultura. Foi dessa maneira que começaram a aparecer livros de clara doutrinação marxista nas escolas e universidades, além de outros de conteúdos obscenos, visando a uma educação sexual desde a mais tenra idade. Eu vou parar por aqui, tá? Página 75 ainda, mas tá quase 40 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui, depois a gente dá continuidade. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, continue me acompanhando nessa jornada, tá ok? E até a próxima, falou!